Olá, seja muito bem-vinda ao LideraCast. Esse podcast feito para você, mulher líder que quer crescer profissionalmente, liderar com confiança e ocupar o espaço dentro das empresas que é seu de direito. E hoje, na nossa primeira sessão, a gente vai inaugurar esse espaço com uma conversa muito legal com a nossa inspiração, com a pessoa que está por trás de tudo isso, a idealizadora, quem que começou todo esse projeto lá atrás, ninguém mais, ninguém menos do que Renata Marques. E aí, Renata, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Estou muito feliz de estar fazendo o nosso primeiro podcast. A gente trabalhou bastante para fazer isso acontecer. Então, hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? É um resultado de muito trabalho, de muito esforço, de assim, muita satisfação, né? De poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha vida, da minha jornada e poder inspirar, né, outras mulheres a seguir essa carreira de liderança, que é uma carreira tão bonita. Sem dúvida nenhuma. E é um prazer ainda maior da minha parte poder estar fazendo parte desse projeto que você já vem trazendo há algum tempo e que agora está numa nova fase, dando um pontapé nesse podcast, que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma excelente ferramenta para as mulheres líderes que querem se desenvolver na profissão. Com Bom, então certeza. hoje a gente vai conversar um pouquinho para conhecer um pouco mais quem é Renata Marques, né? Eu Vamos acredito que lá. muita gente que vai assistir esse podcast está tendo o primeiro contato com você. Sim. Conta pra gente quem é a Renata, de onde que a Renata veio, qual é a formação da Renata e principalmente como que a Renata foi parar nos Estados Unidos e de onde que veio essa ideia de criar uma página voltada para ajudar mulheres a liderarem nos seus trabalhos. Nossa, é uma resposta assim, bem longa, mas eu vou tentar contar os fatos principais, né? Eu sou uma mulher comum, do meu ponto de vista. Eu cheguei aonde eu cheguei com muito trabalho, eu não tive favoritismo, eu fui uma pessoa que nasci no interior de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, que é um local né, que eu tenho muito orgulho de ter vindo dessa cidade. Eu cresci em Belo Horizonte e eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe ela falava muito que tipo eu tinha muito fixo na cabeça que eu queria ser uma pessoa importante. Naquela época, né, quando eu era criança, eu não sabia o que isso significava, né, ser uma pessoa importante. Mas eu me lembro da minha mãe, até hoje ela repete, ela fala que eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos e conseguir crescer com uma carreira internacional e ter a oportunidade de seguir uma carreira internacional. Então, eu acho que desde muito pequena eu deixei isso muito claro para mim mesma, né? O que, que eu queria. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça quem eu queria ser quando eu crescesse, né? E eu queria ser uma pessoa que pudesse dar muito orgulho para minha família. Isso para mim era muito importante. Meus pais poderem olhar para mim com orgulho e falar: nossa, minha filha chegou onde ela chegou de uma forma ética, de uma forma correta, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar fazer nada errado, né? Então, para mim, foi muito importante crescer dentro de uma família com valores muito fortes, que fizeram eu chegar aonde eu cheguei da forma como eu acredito que é o certo, né? Então, passei a minha infância em Belo Horizonte. Eu sou de uma família de dois irmãos que tiveram muita influência na minha vida também, e eu vou falar disso um pouco mais para frente. É, Quando eu tinha 18 anos, eu decidi fazer uma carreira na área de ciências biológicas, eu decidi seguir, aplicar para o curso de ciências biológicas. Naquela época, eu tinha muito forte na minha cabeça que eu queria trabalhar com animais e plantas e não com pessoas. Então, quando eu conto essa história que hoje eu sou líder, que a minha paixão é pessoas, eu dei uma reviravolta na minha carreira enorme, porque eu achava que naquela época, muito jovem, eu não tinha habilidade nenhuma para lidar com pessoas. E na verdade eu estava errada. Eu tinha era medo. Eu tinha muita insegurança. Então eu entrei nessa carreira de biologia que eu amei. Eu trabalhei alguns anos nessa carreira, quase 10 anos nessa carreira, até o ponto que eu percebi que eu queria trabalhar com pessoas, que o que me dava alegria, o que me dava motivação e que me realizava profissionalmente era a interação com as pessoas. E E deixa eu te aí, fazer uma vou te claro, interromper por um momento, porque isso daqui é importante a gente entender. Então, uhum, você hoje está numa posição de diretoria em uma multinacional. isso. Mas no seu começo você foi da área biológicas e trabalhava.
com contato direto com animais. Não tinha absolutamente nada a ver o seu início da trajetória com esse que você está hoje trilhando. Exatamente. E eu, naquela época, eu acreditava que eu não tinha habilidade nenhuma para lidar com pessoas. Eu gostava muito dessa relação social. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Eu sempre gostei de estar perto de pessoas, de conversar, de interagir, mas eu nunca me vi numa posição em que eu liderasse pessoas, que eu tivesse autonomia ou até coragem, a verdade é essa, para falar para as pessoas o que elas deveriam ou o que precisavam fazer. Então eu era muito insegura naquela época, né? E assim, eu fiz o meu curso, me graduei, me especializei nessa área, trabalhei 9 anos, foi quando eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, que na verdade eu estou há 21 anos na mesma empresa, e eu entrei nessa empresa com 21 anos, né? 22 anos foi quando eu me formei, e eu entrei nessa área para trabalhar na área de ciências, eu trabalhava na área de meio ambiente, né? E fiquei 9 anos. Até que um ponto apareceu uma oportunidade para eu ir para a Dinamarca, que é onde é a sede da empresa que eu trabalho, como especialista nessa área de meio ambiente. E eu fui. Foi uma experiência extremamente difícil para a minha vida, né, para a minha família. Na época eu era casada, eu tinha uma filha de 2 anos. Infelizmente não deu muito certo. E quando eu percebi que aquilo não era o mais na verdade, o que eu queria para minha vida não era morar, né, naquele lugar e não daria certo do ponto de vista de cultura e tudo mais, não foi a melhor escolha. E eu não tenho problema em voltar atrás, em aceitar que as escolhas às vezes não são as mais acertadas e dar um passo para trás, ou 2 passos, ou 10 passos, se for necessário, para poder seguir 20 para frente. Então, naquela época, nós tomamos a decisão de voltar para o Brasil e eu entrei em contato com um ex-gestor meu, que é uma pessoa que me ensinou muito, que foi uma grande inspiração na minha vida, e eu liguei para ele, o nome dele é Marcelo, e eu liguei para ele e o Marcelo falou comigo assim: Renata, volta para o Brasil e eu vou te dar um cargo de liderança. Aí eu olhei assim para ele e falei: não, não, eu vou voltar como especialista, eu não quero Isso voltar tá como bom líder. demais. Eu já tá bom demais, você já me dá um cargo de especialista, eu volto do jeito que tá. Ele virou e falou assim: não, eu acho que você tem um perfil muito bom para ser líder. E foi a primeira vez na minha vida que eu parei para pensar. E essa pessoa foi tão importante nesse sentido, porque eu perguntei para ele: o que você vê em mim que te faz pensar que eu seria uma boa líder? E ele falou assim comigo várias coisas. Ele falou assim: primeiro, você não tem medo de assumir erros. Você é uma pessoa que quando você erra, você assume, você vai lá e corrige. Você é uma pessoa de atitude. Você vai e faz. É aquela, né, no Brasil a gente usa muito, né, pegar o boi pelo chifre. Você vai lá e faz e não tem medo de arriscar e tem coragem de fazer aquilo que for preciso fazer. Ele falou: você é uma pessoa empática. As pessoas olham para você e elas confiam em você. E você tem um senso de proteção, uma proteção de uma forma que não é negativa. Você não está protegendo as pessoas de uma forma negativa. Você protege as pessoas quando você acredita nelas. E você vai lá e luta por elas. Então as pessoas criam uma relação de confiança muito grande em você. E aí ele me deu vários exemplos de várias coisas que me fizeram perceber e acreditar que eu poderia ser uma líder. Então Então, nesse primeiro. deixa eu voltar um pouquinho aqui Vamos lá. atrás, porque eu acho que eu acho que isso vai abrir a cabeça de muita gente que está escutando aqui. Me corrige se eu estiver errado. Você Uhum. não tinha planos claros e definidos e bem direcionados para ter uma posição de liderança e essa oportunidade meio que caiu no seu colo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão ouvindo a gente não estão em cargos de liderança, não estão em posição de liderança, gostariam de estar e não fazem a menor ideia de por onde começar. Uhum. Né? Então, muitas vezes a pessoa, sim, ela está inclinada a se preparar, a estudar, a evoluir, a conquistar esse cargo, buscar voluntariamente esse cargo, mas pode acontecer também da oportunidade bater na porta quando a gente menos espera, né? Sem Não sei se foi dúvida. exatamente o seu caso, e até quero que você me explique um pouco mais, mas me parece que
foi a fome com a vontade de comer, né? É quando a Foi, preparação encontra a oportunidade. Você já exatamente. era uma líder aí dentro, você só não tinha sequer percebido, isso não estava extravasando e transbordando ainda até que um baita de um colega, né, um colaborador não, um amigo, digamos Era um assim, como líder, você né? Ele disse. era um líder na empresa na época. Uhum. Olha só que interessante. Ele vai e consegue tirar essas cascas da cebola e enxergar o seu potencial, e a partir daí você foi e voou. Então, queria que você respondesse essa pergunta, se foi realmente assim que aconteceu, e se Uhum. sim, quem hoje não está numa posição de liderança e que sonha em estar, como que fica antenado para isso, sabe? Como que fica de antena ligada? Porque realmente a oportunidade bate na nossa porta nos momentos que a gente menos espera. Então eu queria ouvir de você um pouquinho mais sobre esse detalhezinho de qual que foi o clique, a chave que te fez colocar no trilho da liderança e até onde você está hoje. Essa é uma excelente pergunta, porque a grande maioria das meninas que hoje, né, nós vamos chegar nesse ponto que hoje eu trabalho, é, elas não tinham como plano de carreira virar líder. E muitas delas aconteceu muito parecido comigo. Foi alguém que olhou para elas e viu que elas tinham habilidades de liderança que elas até mesmo desconheciam. E foi alguém que assim alertou para elas, falou assim: "Você já pensou nisso?" Né? Tem muitas pessoas que têm o sonho de seguir a carreira de liderança, já nasceu com aquilo, às vezes com aquela liderança nata, com o sonho, eu quero, porque já viu outras mulheres, né? Tem inspirações, né? E tem sonhos de seguir nessa carreira de liderança. Outras, alguém desperta isso nelas, e foi o meu caso. O que eu acho que foi muito interessante? Eu tinha muitas habilidades de liderança, contanto eu não sabia o que era liderar. Eu nunca tinha sido uma líder. Então foi interessante uma pessoa que já tinha vivenciado a carreira de liderança de olhar para mim e falar assim: o jeito que você atua, o jeito que você trabalha, o jeito que você conduz as coisas é um perfil de líder. Mas é difícil a gente mesmo perceber isso quando você não entende o que liderança significa, né? E o tanto que a liderança ela é poderosa no sentido de influenciar pessoas. Então, quando você naturalmente, seja no trabalho, seja na sua comunidade, seja na sua igreja, em qualquer ambiente que você se socialize, se você consegue influenciar as pessoas de uma forma positiva e você sente que as pessoas olham para você com respeito e elas te escutam, já é o primeiro passo para você perceber que talvez você seja uma líder. E você diria, fazendo um gancho nessa sua fala, você diria que o papel de um mentor talvez seja fundamental para a gente se desenvolver como líder? Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo da mulher que não é líder hoje e que Uhum, talvez ela está dentro de uma empresa onde ela não tem uma referência positiva de liderança. Quem está uhum, acima dela, muitas vezes até sem capacitação, muitas vezes são pessoas que ao invés de se espelhar, ela despreza. Vamos combinar que isso é a realidade de grande parte das acontece. mulheres que estão em posição de Uhum. liderança. E ela precisa se desenvolver naquela posição. Ou então, ela, mais uma vez, ela ainda não tem um cargo de liderança, mas ela precisa se espelhar em alguém. Não que o Marcelo tenha sido um mentor direto para você, mas é importante ter uma figura de referência, um mentor, para poder acelerar o nosso processo até onde a gente quer chegar como líder? Olha, Felipe, eu diria que é essencial, tá? Eu, durante a minha carreira inteira, a partir do momento que eu aceitei o desafio de ser líder, eu tive mentores e eu ainda tenho mentores que, para mim, sem eles, eu não teria chegado onde eu cheguei, por vários motivos. E a gente pode elaborar um pouco mais, ou usar um pouquinho mais do tempo para a gente conversar sobre isso, porque vou começar com essa primeira pessoa. Quando o Marcelo, na figura de líder, um líder experiente, me fez esse convite, eu falei com ele: eu tô com medo. E se eu falhar? E ele falou assim comigo: eu vou te ajudar. E se você falhar, eu tô aqui para te apoiar. Então, o mentor, ele não é só uma pessoa que vai, é, de alguma certa forma, facilitar o caminho para você, porque, primeiro de tudo, muitas vezes ele te abre portas, que foi o meu caso, né? Não é o caso de todos os mentores, mas o mentor, muitas vezes, ele evita que você tenha as mesmas cicatrizes que ele teve.
Então, você não precisa passar, muitas vezes, pelas mesmas dores, pelos mesmos desafios. Vai ser alguma pessoa que vai te dar muitas dicas e vai te ajudar a montar uma estratégia de como você pode assumir aquele cargo com menos medo. Então, eu tinha muito medo, eu tenho muito medo de falhar. E eu vim trabalhando essa questão a minha vida inteira. Eu acho que nós, mulheres, carregamos uma coisa com a gente que é um medo de falhar. A gente quer sempre ser muito perfeita, a gente quer sempre fazer tudo muito certo, a gente quer sempre parecer muito bonita, muito inteligente, a gente quer sempre que as pessoas olhem para a gente com um olhar de admiração e que a gente tem que ser muito perfeita em tudo que a gente faz. E essa não é a realidade. Né? E eu acho que com a maturidade eu fui aprendendo isso, mas naquela época eu não pensava muito assim, então eu tinha muito medo de falhar. E eu falava, e a minha reputação? Porque eu tinha reconstruído uma reputação técnica muito forte. Eu era uma pessoa respeitada tecnicamente. E entrar na área de liderança eu teria que reaprender tudo. Né? E naquela época eu já era uma mulher mais madura, eu já tinha filho, eu já era casada. Então, para mim, reaprender e voltar alguns passos na minha carreira e ter humildade de falar, eu não sei nada sobre liderança, eu vou ter que aprender do zero. Foi muito difícil. Então, o mentor, para mim, ele sempre foi essencial, primeiro, para me ajudar a entender que eu não preciso ser perfeita. Segundo, para me dar alguns caminhos, abrir alguns caminhos para mim, e me ensinar e me orientar na melhor forma como fazer. Terceiro, o mentor, ele é uma pessoa de confiança. Ele precisa ser uma pessoa da sua confiança. Então, precisa ser uma pessoa que eu possa, ou que a pessoa possa ser honesta e contar as nossas fraquezas, certo? Porque a relação de confiança entre mentorado ou mentoranda e mentor é uma relação de confiança. Então, você ter uma pessoa... Eu falo que a mentoria, em algumas vezes, parece muito com a terapia, né? Eu falo que muitas das minhas alunas, a gente tem uma sessão de terapia, porque é uma pessoa que você conversa e você vai contar as suas fragilidades. E não é com qualquer pessoa que você conversa sobre as suas fragilidades, porque a gente não quer parecer fraca. Então, Ninguém isso também é gosta de muito parecer legal. vulnerável, né? Ninguém quer parecer vulnerável. Então, o mentor é uma pessoa que vai te ouvir, sem te julgar. E ele vai te ouvir para te entender e te dar algumas ajudas ou te prover de algumas informações e alguns conselhos que vão te ajudar na sua autoestima também. Então, a Perfeito. construir a sua autoestima. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para todas as pessoas que estão começando a carreira de liderança tenha um mentor, ou uma mentora de preferência. Sem dúvida nenhuma. A gente já vai chegar nesse assunto da confiança, da autoconfiança, que isso é um tema muito, mas muito importante. Mas antes eu queria voltar um pouquinho. Lá atrás, quando você teve essa primeira oportunidade e você falou, meu Deus, eu não estava absolutamente nada preparada. Deu medo, deu insegurança, borboletinhas na barriga, tudo, mas você foi do mesmo jeito. Foi. Encarou o desafio. É preciso coragem numa hora dessa. Acima de tudo é preciso coragem. Mas eu tenho a absoluta certeza que em pouco tempo você também deu uma grande topada. Qual foi o primeiro, se você lembra, qual foi o primeiro grande obstáculo que você chegou no canto do escritório e falou assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu tô caçando aqui, meu Deus do céu? Socorro! Um obstáculo que tenha te marcado, que tenha te questionado até a sua escolha, se você estava fazendo a coisa certa. Algum obstáculo assim, de verdade, daquele que coloca a gente em xeque. Nossa, é até difícil colocar um, porque eu tive tantos obstáculos, e cada um, assim, mais complexo que o outro. Só para dar um pouquinho do contexto, a minha primeira posição de liderança foi uma supervisão na área de meio ambiente e saúde e segurança. Por quê? O que foi legal foi porque eu me tornei líder numa área que eu tinha conhecimento técnico. Então acabou que me ajudou um pouco no sentido de... Porque muitas vezes, às vezes, a pessoa se torna líder numa área que ela não tem conhecimento, o que ainda complica um pouco mais e torna as coisas um pouco mais difíceis. Então eu me tornei líder, supervisora na área que eu tinha muito conhecimento técnico, né? O meu maior desafio inicialmente foi virar a chave. Por quê? Eu tinha todas as respostas. Eu sabia tudo tecnicamente. Só que não era mais o meu papel dar a resposta
técnica. O meu papel era desenvolver, era fazer coach, era fazer com que a minha equipe achasse as respostas e não mais eu. Então eu tive várias situações de, por exemplo, a gente está numa reunião, e aí o time estava todo lá e aí alguém entrava com um desafio, uma coisa bem difícil, né? Por exemplo, pegar um requisito legal na área de meio ambiente que a gente tinha que cumprir e que muitas vezes a gente estava fora de compliance, né? Fora de conformidade. E a gente entrava numa reunião, todo mundo para debater aquele assunto e tudo mais, e eu ficava assim, esperando que alguém viesse com a resposta, naquele nível de ansiedade já, né? Que eu falava assim, gente, não é possível que ninguém sabe. Eu ficava indignada que a equipe não sabia a resposta. E aí eu pulava. Pulava Pulava na na frente de granada. tudo. Pulava na Isso. granada. Pulava na frente de todo mundo, bypassava todo mundo e dava a resposta. Falava, gente, pelo amor de Deus, não é possível que vocês não estão sabendo isso. Isso é muito básico. Hoje, eu jamais faria isso. Por Eu quê? sei que você ensina para suas mentorandas uma das N coisas que você ensina para suas mentorandas é aprender a delegar. E eu imagino que Exatamente. nesse começo dessa trajetória de líder, você deve ter pegado todas as buchas para resolver, porque você não consegue ver as outras pessoas não fazendo o que você fazia há dias atrás. Falou assim, meu E Deus do céu, deixa eu pegar para fazer isso daqui, porque essa fulana não vai conseguir fazer, é fulana incompetente, fulana isso, fulana aquilo. Você acabava pulando em cima de todas as granadas. Conclusão, fazia tudo sozinha, absorvia todas as demandas, saía com tudo. aquela sobrecarga de trabalho e ia embora para casa mais cansada que todo mundo. E no final das contas, é aquela velha história da líder. Burnout. O Burnout. famoso burnout, porque você falou assim, o seu resumo foi perfeito, era exatamente isso. Eu achava que se eu fizesse ia sair mais rápido, mais bem feito, eu não tinha um nível de confiança na equipe ainda, então ia sair mais rápido, mais bem feito, e eu não precisava gastar meu tempo treinando ninguém. Na minha cabeça, aquilo que era o certo. Então, quando a equipe não tinha a resposta, eu pegava e fazia tudo sozinha. Até o ponto que eu cheguei no limite de falar, tá errado. E eles chegaram para mim também na época e falou, Renata, tá errado isso. Porque o legal foi que eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né? E eu sempre dei muita abertura e sempre sempre tentei manter o diálogo aberto com as pessoas. Então eles se sentiram confortável de chegar até mim e falar, olha, não tá legal. Né? A gente sabe que você sabe muito, mas usa o seu conhecimento para treinar a gente, não para fazer o nosso papel. Nesse momento, o clique veio. Então, essa foi a minha primeira falha. Eu não sabia delegar. E eu não tinha o nível de confiança que precisava, porque, voltando no que eu falei anteriormente, eu queria que tudo saísse perfeito. E na minha cabeça, só seria perfeito se eu fizesse. Certo? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, na Na dor. marra, Na na dor. dor, na dor, porque eu sou muito perfeccionista, ainda sou, mas hoje eu ensino e hoje eu dou o famoso feedback. Olha, vamos fazer assim, a primeira vez não ficou legal, você volta, retorna, pensa nisso, corrige isso e vai fazendo. E que se for necessário, volta quantas vezes for preciso. Né? É lógico que tem situações em que as coisas precisam ser feitas mais rapidamente ou requer uma certa urgência, que aí às vezes eu preciso sentar do lado da pessoa e fazer junto com ela, até que ela possa se sentir confiante para fazer sozinha. Tá tudo Mas bem são fazer isso? e tá tudo bem porque são exceções. Existem exceções, claro. O que não é legal é você fazer pela pessoa, mas sentar e fazer junto não é um problema, porque às vezes a pessoa, ou ela é nova, ou ela está em fase de desenvolvimento, é novata na empresa, ou está no cargo novo. Depende muito, né? Eu acho que cada situação é diferente, requer uma postura customizada do líder, né? Que é a verdadeira liderança situacional. Um líder não pode ser igual em qualquer situação. Ele tem que se adaptar. Então, existem situações que quando a entrega não é urgente, o que tem que ser a maioria, né? As maioria das entregas não são urgentes, o correto é você delega, você ensina, você delega e você acompanha. Esse é o correto. Numa situação de emergência, se for necessário, se você percebe que a pessoa não tem condição de fazer sozinha, o seu papel é acompanhar e fazer junto. E vai orientando. Não é fazer por ela, mas é estar perto, estar acompanhando e estar acompanhando em um nível mais próximo. Esse é o correto a fazer. Perfeito, Renata.
Essa, então, é uma dor, digamos, latente numa mulher que acabou de assumir uma posição de liderança. Ela não sabe delegar. Essa Muito aí comum. é, essa é icônica, digamos É, assim. Você muito comum. conseguiria enumerar algumas outras que são bem comuns, baseadas na sua experiência? Comuns daquela mulher que acabou de assumir uma posição. Aham, Aquela mulher que caiu no olho do furacão, que ela tá desesperada. Infelizmente, a gente precisa usar esse termo, né? Ela tá uhum. desesperada. Ela não consegue delegar. Dois, segue daí em diante para a gente poder aterrizar um pouco mais o que normalmente acontece com essa recém-promovida. Vamos lá. 2, relação com os funcionários, que talvez seja a mais complexa. Você vai começar a atuar como equipe e você precisa conhecer as pessoas. Então, muitas vezes, um erro que a grande maioria das líderes cometem no início é não usar o tempo suficiente para interagir com as pessoas. Então, fazer reunião de um para um, né? Que é aquela reunião que você senta igual a gente está aqui, nós dois juntos, e a gente conversa e a gente se conhece, né? Para você entender qual é a realidade daquele funcionário. Muitas vezes as pessoas não fazem isso. Evitam até, eu diria. Evitam esse contato porque não estão acostumadas, e aí, quando às vezes o funcionário traz um desafio, ela não sabe o que fazer. Então, a gente evita esse tipo de conversa. Segundo, ter essas reuniões para conhecimento da equipe em grupo também. Porque muitas vezes uma pessoa tem dificuldade de falar na reunião um para um, mas quando ela está no coletivo, ela se sente um pouco mais confortável. Tem pessoas que é o contrário. Então, conhecer as pessoas é o passo essencial, certo? Porque quando você não conhece, você não cria uma relação de confiança com as pessoas, você não vai saber o que está acontecendo. E aí você vai liderar uma equipe de uma forma cega. Você vai estar cega. Essa é uma outra falha. Então, não criar relacionamento, não usar o tempo para criar esse relacionamento com as pessoas é outra falha. Terceiro, não alinhar expectativas com o seu chefe. O que ele espera de você? O que ele quer de você? Quais são os Excelente. desafios que ele vê da sua área, que ele quer que você atue? Porque é muito importante, nesses primeiros momentos, você elaborar um pequeno plano, né? De como que você vai atuar nos primeiros 30 dias, nos primeiros 60 dias, nos primeiros 90 dias. E alinhar essa expectativa com o seu chefe, porque quando você caminha para cá, você acha que você está fazendo certo aqui, e seu chefe está esperando que você faça outra coisa, você tem um problema, que é alinhamento de expectativa. Então, terceiro, conheça o seu chefe, né? Use o seu tempo entendendo qual é a expectativa dele. Essa é outra falha, as pessoas não fazem isso. Quarta falha, trabalhar com seus parceiros. Quem são seus parceiros de negócio? Quem são as pessoas que têm influência no que você faz e no que você entrega? Porque sempre numa cadeia de negócio, num fluxo de processo, você sempre tem o que entra, o seu processo e o que sai dele. E nesses dois lados, sempre tem os seus parceiros. Se isso aqui não funciona e isso aqui não funciona, o seu fracasso é certo, é garantido. Então, usar o tempo para criar essa relação também com seus parceiros, entender como trabalhar juntos, é outro passo essencial. Então, assim, tem muitas coisas que eu poderia estar enumerando aqui. Para mim, esses são muito, muito, muito importantes. É usar o tempo para entender como é que o seu time funciona, a dinâmica do seu time, como é que está a performance do seu time. Então, se eu pudesse colocar 5, a quinta seria olhar como é que está a performance da equipe, o quanto que a equipe entrega. E nesse contexto, avaliar também como é que é o perfil da sua equipe. Você tem as Uhum. pessoas certas no lugar certo? Uhum. Porque se às vezes você tem um problema de performance, é porque às vezes as pessoas não estão no lugar certo como elas deveriam. Ou elas não têm a competência, ou elas não têm as habilidades, ou não têm a atitude correta. Porque, para Uhum. mim, no fundo, tudo está relacionado a comportamento, a forma como a gente age. Então, se você tem uma equipe que é boa de entrega, mas ela não é uma equipe de boa atitude, você também tem um problema. Então, por isso que conhecer as pessoas no início é mais importante do que olhar primeiro as metas. A falha que muita gente comete quando assume um cargo de liderança ou assume um cargo novo é olhar direto o que está vermelho lá na métrica, no famoso KPI, né? Que o pessoal adora falar de KPI em empresas grandes, que nada é de que avaliação de performance, são métricas.
Então, olha lá, o líder chega e falou assim: peraí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar essa meta aqui no verde. Não! O resultado, ele é consequência do seu trabalho. A meta vai voltar no verde baseado no que você vai fazer, principalmente com relação às pessoas. Esse é outro erro. Esse- Achei incrível isso que você respondeu, porque eu te fiz a provocação de quais que são os 5 mais comuns, os 5 principais erros de alguém que acaba de assumir uma posição de liderança, e todos eles, se a gente fosse resumir, todos eles estão relacionados a conhecer pessoas. Pessoas. Sim. Pessoas. Uhum. Gestão de pessoas. Gestão de Soft pessoas. skills. Uhum. Então, assim, Exatamente. não chega num cargo. A mensagem aqui eu acho que é: não chega num cargo de liderança querendo corrigir o indicador XYZ da bipimpoca da parafuseta. Chega conhecendo as As pessoas. pessoas. Conquiste as pessoas. Entenda o seu diretor, o seu chefe, quem está acima de você. Entenda o seu parceiro. Entenda quem está abaixo. Entenda a sua equipe. Entenda. Um resumo Uhum. talvez seja: entenda. Né? Eu já li uma vez uma frase que me marcou bastante, que é: o gênio não é quem consegue enxergar o futuro, é quem consegue traduzir o O presente. presente. Então, talvez, Exatamente. num primeiro momento, você está aí toda afobada, desesperada, sem saber para onde vai, e tá tudo bem, isso é normal, isso é esperado. Uhum. Talvez a principal dica que a Renata pode dar aqui agora é: foca nas pessoas, entenda, crie Exatamente. relacionamento. Crie relacionamento. Vai parecer Exatamente. que uma bomba vai explodir a qualquer momento, que você está no olho do furacão? Sim, vai Vai. parecer. Uhum. E tá tudo bem. Mas Uhum. entenda as pessoas, crie relacionamento, porque se essa parte não funcionar, nenhuma outra vai. Exato. Nada mais, é em cadeia. É em Então, cadeia. eu achei incrível a sua dica, Renata. E eu quero fazer um gancho aqui com uma coisa que a gente já falou hoje e eu quero voltar nela, que talvez seja uma das principais, talvez não, vou ser ousado em afirmar, é a principal dor da mulher na posição de liderança, que é a autoconfiança. Uhum. O que, Renata, na sua opinião, é o que mais mina a confiança dessa mulher líder? Vou dar alguns exemplos aqui de curioso, tá? De quem está do Vamos lado de lá. fora. É o Aham. homem no mercado de Uhum. trabalho, é o chefe ignorante, rude, desrespeitoso, é a formação da família, é o Uhum. estereótipo feminino na sociedade, ou é um pouco de tudo? O que mais mina a confiança dessas mulheres? Porque para mim é tão óbvio que existem muitas mulheres muito mais competentes do que homens, mas Uhum. muito mais, muito, muito mais. Uhum. Mas por quê? Cadê a confiança dessas mulheres, Renata? Eu vou falar uma coisa aqui que é bem provocativa, porque para mim tá nelas mesmas. Eu acho que existe infelizmente, uma competitividade muito grande entre as próprias mulheres. A gente se cobra muito. A gente, ao invés de dar o apoio, de dar o suporte, a gente critica, a gente aponta erros, a gente quer olhar para a outra ao invés de olhar o que tem de bom e a gente olha normalmente o que está ruim. Ao contrário dos homens, os homens são mais parceiros. É mesmo? E isso é uma verdade na minha concepção e nos meus. Isso eu estou falando muito no mercado de trabalho, tá? Não estou falando isso, apesar de que a sociedade, na minha cabeça, ela também é assim, né? Então eu vejo isso muito no mercado de trabalho, dentro das organizações. São pouquíssimas mulheres que realmente ajudam outras mulheres a crescer. E quando você não tem essa rede de apoio, você começa a se questionar qual é o meu problema. Por que eu não consigo ser promovida? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo ter uma posição melhor? Às vezes o problema não é nem com você, mas você coloca na cabeça que você não é capaz. Mas no fundo, também é um problema porque não existe uma rede de apoio. A gente não se apoia. E a gente critica muito umas às outras. Então, com o excesso da crítica e com a falta de apoio, isso destrói a nossa autoestima. Então, eu falo que a forma como a nossa sociedade, e eu não coloco, eu, Renata,
eu não coloco a culpa no que acontece ou no que está acontecendo na sociedade nos homens. Não é, para mim não é isso, não é um fator de competição. Para mim é um fator que os homens se apoiam mais. Se as mulheres se apoiassem no mesmo nível que os homens se apoiam, a situação estaria muito diferente. E aí eu vou te fazer uma outra provocação. Vamos lá, adoro. Você acha que as mulheres que querem estar numa posição de liderança, ou até mesmo as que já estão, elas se masculinizam para poder abafar essa falta de confiança? Ela tenta se espelhar num homem, ela meio que perde a sua feminilidade, se eu não estiver falando essa palavra correta, me perdoem. Uhum. Ela deixa de ser um pouquinho ela mesma porque o espelho que ela tem é o espelho masculino? Eu acredito que sim. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando eu comecei, o ambiente que eu trabalhava era bem masculino. Inclusive, todos os meus líderes, olha para você ter uma ideia, todos os meus líderes em 21 anos de empresa foram homens. Eu nunca tive uma líder mulher. Nunca. Nos meus 21 anos de empresa. E hoje, tem alguma mulher acima de você? Não. Não. Todos os meus acima de mim são homens. Eu nunca tive problema com isso. A gente pode entrar um pouco nesse mérito também, porque às vezes as pessoas pensam, né, que no sentido, o fato de eu só ter trabalhado, ou grande parte da minha carreira foi com homens, o que eu enfrentei. Eu gostaria muito de compartilhar um pouco sobre isso também. Então, no início, eu achava que eu precisava me parecer com eles para eu poder ser aceita. Então, eu sempre fui uma pessoa muito feminina. Eu sempre gostei muito de maquiagem, eu gosto de joias, eu gosto de me vestir bem, né? Eu sempre estou muito bem arrumada. E no início, eu mudei algumas coisas em mim. Eu perdi um pouco a minha identidade por achar que eu precisava ser aceita. E o meu ser aceita naquela época incluía também o meu visual. Então eu passei a usar umas roupas menos femininas, eu passei a não usar maquiagem para ir trabalhar, eu passei a usar, tipo, tênis, eu usava até botina, tinha época, para ir trabalhar, aquelas botinas que a gente usa de segurança, dependendo de onde você trabalha, né? Então eu mudei a forma como eu era, tentando me encaixar, mas aquilo foi uma coisa que eu achei que era importante. Ninguém nunca me falou aquilo. Então, na minha cabeça, eu criei a imagem ou a percepção que eu seria mais bem aceita, que as pessoas me respeitariam mais se eu fosse mais parecida com os homens. Eu vivi isso. Contudo, eu cheguei numa conclusão, isso veio muito com a maturidade, com trabalhando com os meus mentores, com pessoas que eu confiava, né, e desenvolvendo muito a minha autoconfiança, eu vi que isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. A verdade é essa. As pessoas que são autênticas são muito mais valorizadas do que aquelas pessoas que tentam se encaixar num perfil que não é delas. Então, o que as organizações, no fundo, elas valorizam? A sua autenticidade. As boas organizações. É claro que existem organizações que não valem absolutamente nada. E não é sobre elas que eu estou falando. Se você trabalha em alguma organização desse tipo, na verdade, você tem que sair. A verdade é essa. Mas as boas organizações, que tem muitas, elas valorizam a autenticidade, porque diversidade é algo que importa. Mas você acha que o ambiente corporativo é masculinizado ou isso é um mito? Eu acho que é. É. Mas isso não quer dizer que você, enquanto mulher, não possa ser bem-sucedida naquele ambiente. Essa é a grande diferença. E o porquê que ele é masculinizado? Simplesmente pelo fato da maioria ser homem. Porque as mulheres ainda não chegaram no topo. Né? Se a gente for olhar os dados, o que os dados mostram é que ainda vai levar 100 anos, 120 anos no Brasil, para você ter o mesmo nível ou equiparação de mulher e homem em cargo de liderança. 120 anos. Meu Então, Deus. esse é um fato muito, é um dado muito ruim, certo? Então, por que o ambiente é masculino? Simplesmente porque tem mais homens. E Ponto não final. necessariamente esses homens não apoiam as mulheres. Tem muito homem
que é líder e que tem, assim, uma postura fantástica de ver que as diferenças importam e que eles querem trazer essa diversidade. Eu, na minha carreira, eu conheci inúmeros, inclusive homens que preferiam trabalhar como líderes sênior, executivos de altíssimo nível, que preferiam trabalhar só com mulher. Eles só escolhiam mulheres para ser líder na área dele. Renata, isso que você traz é uma quebra de padrão que eu acho que vai bugar a cabeça de muita gente que vai escutar a gente, porque, de fato, o que muitas mulheres em posição de liderança e que são mentoras de outras mulheres igual você, muitas delas têm um certo quê de vitimismo, de culpar o homem. Muito, Muito. E o que você está muito. trazendo aqui é completamente o contrário. Que não. Muitas vezes, minha querida, a inimiga pode ser a sua colega, A sua colega e sua não o mulher. seu colega. Não vá com preconceito achando que você não está conquistando alguma coisa dentro do seu ambiente de trabalho porque um homem conquistou antes, porque um homem tomou a sua vaga, porque o homem é o vilão, é o mal. E, poxa, não é por aí. É isso que você É, está trazendo aqui para a gente, né? E isso é uma exatamente. maneira de pensar completamente diferente É. do que a gente E, vê por aí. exato. E o vitimismo, o fato da gente se colocar numa posição de vítima, automaticamente a gente se considera inferior. A gente se coloca numa posição de inferiorizada. E aí a gente perde muita oportunidade por não tentar, porque a gente acha que a gente não é capaz. Vou dar um exemplo. Eu abri uma posição de liderança, dois cargos de liderança, aqui nos Estados Unidos, contratando do mundo inteiro, tá? Não era só vaga para americanos, era uma vaga que estava aberta globalmente. Dois cargos de gerente sênior para trabalhar numa multinacional farmacêutica, uma vaga extremamente competitiva, certo? Com um salário extremamente alto, benefício. Maravilhosa a vaga. Eu não tive nenhuma candidata mulher. Por quê? E aí é que tá, porque muitas vezes as mulheres não se acham competentes o suficiente ou prontas o suficiente para aplicar ou para se arriscar. Mas o Aí a gente fato volta na é, elas questão da não estão autoconfiança. nem tentando. Porque aplicar para uma vaga não quer dizer que você vai chegar. Elas não estão nem tentando. E aí tem uma série de fatores. É É lógico o que, tipo medo do assim, fracasso de novo. também tem o medo do fracasso. Existem questões de escolhas pessoais, mas não vou entrar no mérito da escolha pessoal. Eu estou entrando no mérito de pessoas que querem seguir a carreira, certo? Que querem ter uma carreira profissional. Porque é lógico que existem escolhas de mulheres que decidem cuidar da família. Gente, total respeito. Cada um faz o que quer da sua própria vida. Super respeito às mulheres que são assim. Mas eu estou falando de mulheres que querem ter uma vida profissional e que decidiram seguir a carreira. Por que elas não tentam? Porque elas acham que elas não estão prontas. Que quando você lê uma descrição de cargo, quando você posta uma vaga, você tem uma série de requisitos. E ela vai ler aquilo ali e vai falar, mas eu não tenho A, B e C. E aí eu não vou aplicar. Porque ela acha que ela tem que ter 100%. Lembra lá da perfeição? Que na cabeça aqui, ó, a gente acha que a gente tem que ser perfeito em tudo. Então, assim, o que hoje, isso é dado, tá? Isso não é o que Renata tá tirando da cabeça. O que hoje é uma grande diferença no número de líderes no mercado de trabalho, não é porque a mulher não tem a competência, é porque ela não aplica, ela não está arriscando. O número de pessoas, de mulheres que aplicam para vagas de liderança comparado com os de homem é 60% menor. E isso é dado estatístico, não é Renata que está falando. Então você, minha amiga que está escutando aí agora, quando você vê uma vaga, mesmo que você não cumpra os requisitos A, B, C e D, aplique-se à Yes. vaga, porque senão um homem que não tem o requisito A, B, C, D, E, F, G vai Vai lá levar. aplicar e vai levar a vaga, simplesmente porque ele aplicou. Seja corajosa, minha amiga. A mensagem que agora é essa: seja corajosa. E para a gente começar a ir para o final da nossa primeiríssimo podcast que está sendo incrível. Vamos ter vários e vários e vários outros, porque esse bate-papo é muito gostoso e muito rico. Eu quero trazer uma segunda dor aqui, que eu sei que é muito forte também na mulher Uhum. líder. A primeira a gente já falou, que é a autoconfiança. Sim. A segunda é o respeito. A gente Uhum. falou da masculinização, do ambiente ser majoritariamente composto por homens, e isso é Uhum. um fato, é inegável.
E o que acontece nesses casos é que muitas delas não se sentem respeitadas. Uhum. Então, para a gente dar seguimento, para a gente ir para os finalmente aqui do nosso primeiro episódio do LideraCast, que dica prática você daria para a mulher que hoje está numa posição de liderança e sente que não está sendo respeitada? Duas coisas, para ser bem prática, igual você falou. Para mim, o principal é conhecimento, tá? Quanto maior o seu conhecimento, maior o seu poder de persuasão e maior o respeito que as pessoas vão ter por você. Não vá para uma reunião, para um evento despreparada. Saiba do que você vai falar. Porque a tendência é que as mulheres são mais questionadas. Isso é fato. Então, se você vai fazer uma apresentação, você vai defender uma ideia, você vai pedir alguma coisa, eu preciso de mais orçamento para isso, eu preciso contratar mais pessoas, eu estou com um problema na área, eu preciso de ajuda. Você vai ter que defender a sua ideia mais. Isso é fato. Então, para isso, esteja preparada. Conhecimento. Conhecimento é uma arma. Informação. E aí eu volto lá. Você só vai ter conhecimento, só vai estar preparada se você conhecer os seus parceiros e eles vão te ajudar. Se você conhecer os seus funcionários que vão te falar o que está acontecendo, se você tem alinhamento de expectativa com o seu chefe. Então, primeiro de tudo, entenda seu processo e conheça as suas pessoas. E nunca vá para uma guerra sem armas. Vai preparada. Vai preparada. Isso cria respeito. As pessoas olham para você quando você se apresenta na frente de uma diretoria, na frente de uma gerência, no que quer que seja, num vendedor externo, num cliente, o que quer que seja. Quando você está preparada, as pessoas passam a olhar para você diferente. Tom de voz, postura, conhecimento, tem um combinado. Mas quando você se posiciona e você faz isso da maneira correta, automaticamente as pessoas vão passar a olhar para você de uma forma diferente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que talvez seja o mais difícil, inteligência emocional. Sai do drama. Sai do papel de vítima, sai do drama. Empresa existe por um motivo e é para atingir resultado e para dar lucro. Se você quer crescer na carreira de liderança, você precisa entender que não existe espaço para drama. Adorei. É isso. Eu falaria que essas duas coisas, trabalhar a sua inteligência emocional, saber lidar com situações difíceis, saber que você vai enfrentar um pouco mais de obstáculo. Ok, vamos enfrentar, mas tira o drama da história. Aceita, põe lá a sua armadura e segue em frente. Não adianta ficar chorando, né? E segundo, conhecimento e informação. A maior arma que a mulher pode ter hoje em dia é usar a sua inteligência, que é imbatível. Excelente. Se ela combina a inteligência, o conhecimento, com as duas inteligências, técnica, intelectual, com a inteligência emocional, ela é imbatível. Ela se torna uma pessoa imbatível. E aí pode vir chuva de meteoros que ela vai seguir firme e forte, ela vai estar resistente nessa jornada. Minhas amigas, que isso, hein? Se esse foi só o primeiro episódio, imagina o que tá por vir aí. Incrível, incrível bate-papo, incrível as dicas que a Renata trouxe. Foi muito legal. E olha só, se esse episódio te tocou, saiba que a gente está só começando a nossa jornada, tá? Aqui no LideraCast, cada episódio a gente vai trazer ferramentas para te ajudar a desenvolver na sua posição de líder, reflexões, provocações, insights, muita dica prática aqui da Renata de 20 anos do campo de batalha para poder te ajudar a ser uma líder mais autêntica, com mais confiança e poder liderar na sua maneira. Olha, siga a gente lá no Instagram, siga a Renata no LinkedIn e, mais importante, não esquece de compartilhar esse podcast com alguma amiga que também está numa posição de liderança ou almeja chegar lá algum dia, tá bom? Renata, muito obrigada, um excelente abraço, um grande abraço, perdão, muito obrigado, excelente ter batido esse papo aqui com você e até uma próxima. Se tiver alguma mensagem para deixar para as nossas líderes, fica à vontade. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso, igual você falou, isso aqui é só o começo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de provocar reflexões e eu gosto muito de trazer a mulher para um contexto mais real de coisas que elas
tem influência, porque muitas vezes a gente fica num círculo, né, e a gente entra num drama de coisas que a gente não consegue corrigir. A gente não pode mudar a sociedade, mas a gente pode mudar a forma como a gente se vê e a forma como a gente age. Então, eu acho que o objetivo, né, desse podcast, assim como os outros que virão, é falar com essas mulheres incríveis que eu tenho tanta, como se diz, admiração e que eu acredito tanto nelas, é que é possível. Basta a gente seguir o caminho certo. Com um pouquinho de instrução, com alguma, né, com alguma orientação, elas conseguem, né, e que é muito possível, é uma carreira brilhante. Eu acho que dá tempo da gente falar só mais uma coisa. Uhum. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão com a Lidera? A gente acabou que não falou um pouquinho, né? A gente vai falar isso no próximo episódio, como que a Lidera Sim. surgiu, né? E se eu puder resumir a Lidera, eu falaria que é liderar com coragem e inspirar com paixão. E o que eu quero dizer com isso? Para ser líder precisa ter coragem, porque não é uma carreira fácil. Precisa ter muita coragem e precisa saber enfrentar os desafios, mas com preparação, com orientação, é muito possível. Então a coragem, ela vem daqui, né? De dentro, é a gente perceber o ambiente fora da gente, fora o ambiente externo e poder tirar essa coragem que vem da gente, né, para poder seguir essa carreira. E a parte da inspiração, que para mim que é algo natural na mulher. Uma coisa é que a gente precisa construir, a mulher precisa ser mais corajosa. E a outra coisa é o lado que já é natural dela, porque a mulher, ela já é uma inspiração por natureza. E a gente inspira, né, pelo fato da gente ser quem a gente é. Então, é inspirar com o coração. Então, uma oportunidade que eu vejo com o Lidera é a gente desenvolver algo que a gente ainda tem como uma grande oportunidade, que é de assumir riscos e liderar com coragem, mas usando da nossa autenticidade, que é a parte de ser mulher. Então é isso, e eu Incrível. quero muito poder trazer outras mulheres nessa jornada comigo, que eu acredito muito no potencial feminino. Excelente, Renata. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado, minhas amigas. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Eu, Luiz, Felipe e a Renata Marques conversando sobre liderança. Um abraço e até já. Obrigada, pessoal.